Seja muito bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Hoje vamos conhecer uma mulher pouco lembrada, mas que viveu no meio de um grande conflito espiritual. Zilá, a mãe entre duas sementes. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa poderosa de escolhas, consequências e esperança. Se este conteúdo tocar o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial, comente sua reflexão e inscreva-se no canal para continuarmos ecoando juntos as virtudes eternas da Palavra de Deus. Zilá, a mãe entre duas sementes. Introdução. Zilá, uma das primeiras mulheres mencionadas na genealogia da humanidade, aparece nas páginas das Escrituras em meio a um cenário de tensão, progresso e decadência. Citada em Gênesis 4:19-24, ela é esposa de Lameque e mãe de 2 filhos. Tubal-Caim, o forjador de instrumentos de bronze e ferro, e Naamá. Embora seu nome apareça apenas uma vez na Bíblia, o contexto em que viveu e o ambiente de sua casa revelam muito sobre os dilemas morais e espirituais do início da civilização humana. Vivendo em uma geração descendente de Caim, Zilá presenciou o florescimento das artes, da metalurgia e da música, mas também o crescimento da violência, da arrogância e da ausência de temor a Deus. A descendência de Caim, a qual seu marido Lameque pertencia, havia se afastado do Senhor. O próprio Lameque se destacou por sua poligamia. Foi o primeiro homem registrado com 2 esposas, Adá e Zilá, e por sua sede de vingança, ao declarar ter matado um homem por tê-lo ferido. Zilá viveu, portanto, entre avanços humanos e degradação espiritual, em uma linha tênue entre cultura e pecado. Não sabemos com certeza qual era sua postura pessoal diante de tudo isso, mas seu papel como mãe de Tubal-Caim, o artífice das armas e possivelmente de Naamá, citada como única mulher na genealogia da linhagem de Caim, é significativo. O que significava ser mulher, esposa e mãe, em um tempo de instabilidade moral? Que dilemas internos enfrentava ao ver seus filhos moldando o mundo com ferramentas que poderiam tanto edificar como destruir? Ao explorarmos a vida de Zilá, nossa intenção é ir além da menção simples de seu nome. Vamos investigar o contexto histórico e cultural em que viveu, refletir sobre as implicações espirituais de sua geração e extrair lições para a nossa vida atual. Porque mesmo nas histórias breves da Bíblia, há profundidade suficiente para aprendermos como Deus age através de cada detalhe, mesmo quando tudo parece oculto ou esquecido. Zilá representa, de certa forma, o dilema de muitas mães. Ver seus filhos trilhando caminhos em um mundo que avança tecnologicamente, mas que espiritualmente se afasta de Deus. Sua história nos leva a pensar sobre influência, omissão, legado e fé. E nos convida a refletir sobre que tipo de sementes estamos ajudando a cultivar: as que levam à vida ou as que geram destruição. Prepare-se para descobrir, capítulo a capítulo, como a história de Zilá ecoa até hoje. Ela nos ensina que mesmo em tempos de corrupção e silêncio espiritual, há escolhas a serem feitas e vozes que, mesmo caladas nas páginas do texto, falam alto à nossa consciência. Entre Adá e Zilá, a mulher na geração de Caim. O relato bíblico de Zilá aparece em Gênesis 4:19-22, em meio à genealogia dos descendentes de Caim. Ela é mencionada como uma das esposas de Lameque, juntamente com Adá. Essa breve citação esconde um mundo de significados quando analisamos o contexto histórico e espiritual da época. Era uma geração marcada pela criatividade humana, mas também pelo afastamento crescente de Deus. Enquanto o nome de Zilá aparece apenas uma vez, o ambiente em que viveu é revelador e nos permite compreender muito sobre o que significava ser mulher naquela era inicial da humanidade. A poligamia de Lameque já indica uma distorção do plano original de Deus para o casamento. Enquanto Gênesis 2 descreve o modelo de união entre um homem e uma mulher, Gênesis 4 já nos mostra Lameque quebrando esse princípio. Adá e Zilá são as primeiras mulheres mencionadas em uma relação poligâmica, e com isso, vemos também os primeiros sinais da degradação do papel da mulher e da instituição familiar. Zilá, portanto,
Vive em uma estrutura onde seu valor é dividido, e possivelmente sua voz também. Viver como esposa de Lameque não era fácil. Ele é descrito como um homem violento e orgulhoso, que matou um jovem e se gabou disso em um poema macabro dirigido às suas esposas. Ao chamá-las pelo nome e dizer: "Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque." Ele não estava apenas falando, mas se impondo com autoridade, deixando claro o clima de dominação e temor que reinava em sua casa. Zilá, nessa condição, provavelmente experimentava o peso de ser esposa de um homem cruel e de ter que proteger emocionalmente seus filhos num ambiente de tensão. Além de esposa, Zilá era mãe. Seu filho Tubal-Caim é descrito como forjador de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, o que indica que ele foi um pioneiro na metalurgia. Isso poderia ser motivo de orgulho, mas também de apreensão, pois o que ele produzia podia ser usado tanto para o progresso quanto para a guerra. Zilá talvez assistisse, silenciosamente, ao seu filho desenvolver habilidades que moldariam o destino de muitas gerações, para o bem ou para o mal. É possível que Zilá também fosse mãe de Naamá, uma mulher mencionada no mesmo trecho e que, segundo alguns estudiosos, pode ter desempenhado papel relevante na descendência antediluviana. O fato de Naamá ser nomeada em uma lista predominantemente masculina sugere que ela teve destaque. Se isso se confirmar, Zilá foi mãe de filhos que deixaram marca no mundo, ainda que sua própria história permanecesse envolta em silêncio. O silêncio sobre a personalidade de Zilá nos desafia. Ela não fala, não reage, não é elogiada nem condenada. Mas é justamente nesse silêncio que somos convidados a refletir sobre as mulheres que viveram em tempos difíceis, cujas vozes foram abafadas por uma cultura patriarcal e por um ambiente de decadência espiritual. Mesmo assim, Deus as viu, e mesmo sem palavras registradas, suas vidas falaram. Zilá representa aquelas mulheres que viveram entre forças opostas, entre a tradição e a transgressão, entre o progresso e a perversão, entre o desejo de proteger a família e o medo de perdê-la para o mundo. Ela nos ensina que mesmo sem holofotes, a influência de uma mulher é poderosa, silenciosa, mas moldadora. Neste primeiro capítulo, começamos a entender que a história de Zilá é mais profunda do que aparenta. Ela é símbolo de muitas mulheres de sua e de nossa geração, entrelaçadas em conflitos maiores do que elas, mas não alheias ao plano divino. A cada capítulo, vamos descobrir como essa mulher, quase esquecida nas páginas bíblicas, ecoa verdades que permanecem vivas até hoje. Tubal-Caim, o filho que forjou o mundo. O nome de Tubal-Caim carrega consigo uma aura de progresso e ao mesmo tempo de perigo. Filho de Zilá, ele é descrito em Gênesis 4:22 como o forjador de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Em um tempo onde a humanidade ainda dava seus primeiros passos na organização social e tecnológica, Tubal-Caim se destacou como um artesão habilidoso, criador de ferramentas e armas. O dom que possuía não apenas transformava a matéria-prima da terra, mas também moldava o destino da civilização. Por trás do nome do filho estava uma mãe, Zilá, que testemunhava tudo isso em silêncio. O trabalho de Tubal-Caim era revolucionário. Ao manipular o bronze e o ferro, ele abria caminho para a formação de ferramentas agrícolas mais eficientes, utensílios domésticos e, inevitavelmente, armas de guerra. Zilá, como mãe, provavelmente se orgulhava do talento do filho, mas também devia carregar no peito um peso, o medo do que suas criações poderiam causar. O que uma mãe pensa ao ver seu filho produzir objetos que podem destruir vidas? Como ela se sente ao ver a inteligência de seu filho ser usada para moldar instrumentos de poder? Zilá vivia em uma geração que se afastava de Deus, mas que florescia em realizações humanas. A cidade de Enoque, fundada por Caim, se desenvolvia com urbanização, cultura e tecnologia. Nesse ambiente, Tubal-Caim era um destaque. Mas será que Zilá percebia que esse avanço material não vinha acompanhado de temor a Deus? Será que ela, como mãe, tentava apontar limites, ou já não tinha voz diante de um marido como Lameque, dominador e violento?
O texto bíblico não nos oferece detalhes sobre o relacionamento entre Zilá e seus filhos, mas é possível refletir a partir da cultura da época. A mulher, naquela sociedade patriarcal, tinha uma função majoritariamente doméstica e educadora nos primeiros anos da criança. O que ela ensinava moldava os valores da próxima geração. É possível que Zilá tenha plantado sementes de sabedoria e temor no coração de Tubal-Caim, ainda que o ambiente à sua volta fosse contrário. O nome Tubal-Caim também tem significado. Alguns estudiosos sugerem que ele pode significar descendente de Caim ou fluxo de Caim, o que indica que sua identidade estava fortemente conectada com a linhagem de seu ancestral violento. Zilá, portanto, via em seu filho não apenas um homem criativo, mas também o herdeiro de uma história marcada pelo pecado. Isso levanta uma reflexão profunda. Até que ponto somos moldados pela herança familiar e até que ponto podemos ser instrumentos de mudança? Apesar do ambiente hostil e das más influências, a presença de uma mãe como Zilá poderia ter sido a voz silenciosa de equilíbrio em meio ao caos. Mulheres como ela, mesmo em meio à opressão e à violência, sem espaço para falar ou se expressar livremente, exerciam uma influência poderosa com sua presença, atitudes e orações. Talvez Zilá tenha sido uma dessas figuras discretas, mas firmes. Uma mulher que sustentava sua casa na fé, mesmo em tempos de escuridão espiritual. Este capítulo nos faz olhar para o impacto que temos sobre os nossos filhos. Não controlamos suas decisões, mas podemos plantar sementes que resistem ao tempo. A história de Tubal-Caim é a história de muitos jovens talentosos que, se não forem guiados por princípios espirituais, podem usar seus dons para propósitos destrutivos. O papel da mãe, como Zilá, é o de guiar, advertir, sustentar, mesmo sem aplausos ou reconhecimento. Naamá, um nome em meio ao silêncio. No meio de uma genealogia dominada por homens, um nome feminino se destaca. Naamá, filha de Zilá. O texto de Gênesis 4:22 menciona que ela era irmã de Tubal-Caim, mas não oferece mais detalhes. Ainda assim, o simples fato de seu nome estar registrado na narrativa bíblica é significativo. Na tradição hebraica, a menção de um nome carrega peso. Naamá, que pode significar agradável ou bela, não é uma figura apagada, mas alguém que de algum modo marcou sua geração. Por trás dela estava Zilá, sua mãe, cujo ventre gerou tanto o homem que forjou ferramentas quanto a mulher cujo nome atravessou os séculos. Embora o texto não diga quem Naamá foi ou o que realizou, há hipóteses entre estudiosos que sugerem que ela teve relevância na linhagem antediluviana. Em algumas tradições judaicas, ela é vista como esposa de Noé, embora isso não seja afirmado na Bíblia. Se assim fosse, Zilá teria sido avó de uma geração que sobreviveu ao dilúvio. Mesmo que essa teoria não se confirme, Naamá representa algo profundo. A presença de mulheres em meio à corrupção generalizada. Zilá, como mãe, deve ter sido essencial na formação dessa filha. Mesmo em um lar liderado por um homem como Lameque, e em uma geração afastada de Deus, ela conseguiu criar uma filha que foi digna de ser mencionada nas Escrituras. Isso nos leva a crer que Zilá carregava valores que transmitia silenciosamente. Talvez fosse sua mansidão, sua coragem, sua fé velada, não sabemos. Mas sabemos que suas sementes germinaram. Naamá é o contraponto à violência e à frieza da descendência de Caim. Em meio a homens que matavam, dominavam e se vangloriavam de seus feitos, surge uma mulher cujo nome evoca suavidade e doçura. Talvez fosse justamente essa diferença que a destacou. Zilá, ao nomear sua filha agradável, demonstrava um anseio por paz, por beleza, por algo além da brutalidade que cercava sua família. O silêncio sobre a vida de Naamá também é um convite à reflexão. Quantas mulheres vivem histórias extraordinárias fora do alcance dos registros públicos? Quantas mães como Zilá formam filhas fortes e doces ao mesmo tempo, sem jamais terem seus nomes celebrados? Deus, que tudo vê,
fez questão de eternizar aquele nome. Isso nos ensina que ele valoriza o que o mundo ignora. Zilá, mesmo inserida em uma linhagem de corrupção, gerou vida que apontava para algo mais. Sua filha não foi apenas a irmã de Tubal-Caim, mas Naamá, uma mulher lembrada por sua identidade. E isso só foi possível porque uma mãe permaneceu fiel ao seu papel, mesmo sem aplausos. Este capítulo nos mostra que, mesmo quando há pouco a dizer, há muito a aprender. Zilá foi uma mãe entre duas sementes, uma que moldou o mundo com suas mãos e outra que deixou uma marca eterna com sua presença. A voz oprimida de uma geração. Zilá representa todas as mulheres que viveram à sombra dos acontecimentos, mas que foram essenciais nos bastidores da história. Ela viveu em tempos de decadência espiritual, em um lar marcado por orgulho e violência, ao lado de um homem que desafiava a justiça divina. Mesmo assim, sua figura permanece digna e firme nas entrelinhas bíblicas. A história de Zilá é, em essência, a história da resistência feminina silenciosa em meio ao caos. A sociedade patriarcal daquele tempo não permitia voz ativa às mulheres. Ainda assim, a maneira como Zilá é mencionada, com nome, filhos e até netos em potencial, revela que sua existência foi reconhecida por Deus. Embora o mundo não a ouvisse, o Senhor a via. Essa é uma verdade reconfortante para toda mulher que se sente invisível. O Criador não se esquece de nenhum detalhe. Além disso, Zilá carrega em si o paradoxo da maternidade em tempos difíceis. Ela deu à luz talentos que moldaram a civilização, mas também teve que lidar com os riscos de tais dons. Sua experiência como mãe foi marcada pela tensão constante entre orgulho e temor, esperança e realidade. Esse é um retrato fiel da experiência de muitas mães ainda hoje. Mesmo sem registro de fé explícita, Zilá parece ter sido uma mulher de coragem e perseverança. Sua influência refletida em seus filhos aponta para um caráter que não se deixou corromper totalmente pelo ambiente. Ela viveu entre as sementes do bem e do mal, da criação e da destruição, e se manteve em pé. Entre as duas sementes, o legado invisível. Zilá viveu entre duas sementes, a semente da serpente, que florescia em violência, e a semente da promessa, ainda escondida em mulheres silenciosas como ela. Em meio a uma cultura que exaltava força e poder, Zilá exerceu a força de seu amor materno e o poder da sabedoria silenciosa. Sua história nos mostra que Deus age não apenas através dos que falam e lideram, mas também dos que sustentam e influenciam no anonimato. Seu legado permanece como símbolo da mulher resiliente, aquela que, ainda que não seja ouvida, forma gerações com sua presença. O ferro que seu filho moldava talvez também descrevesse o caráter da mãe, firme, forte, resistente. Zilá é parte da linhagem que antecede o dilúvio, um tempo de decadência crescente, mas mesmo ali, Deus fez questão de preservá-la no registro sagrado. Que lição profunda isso nos traz! Deus honra até mesmo as pequenas sementes que germinam no deserto. O nome de Zilá permanece como uma lembrança de que nada é desperdiçado quando feito com amor, mesmo em meio à escuridão. A história da redenção não se constrói apenas com profetas e patriarcas, mas também com mães quase anônimas. Conclusão. A história de Zilá, embora breve nas Escrituras, ecoa como um lembrete poderoso de que mulheres podem influenciar profundamente as gerações, mesmo quando suas vozes não são ouvidas. Ela é a mãe entre duas sementes, a semente do progresso e a semente da graça. Entre o ferro de Tubal-Caim e o nome suave de Naamá, Zilá plantou, regou e sustentou. E Deus viu. Oração final. Senhor Deus, obrigado por mulheres como Zilá, que mesmo em meio à violência e à indiferença, permaneceram fiéis ao seu chamado de amor e cuidado. Ensina-nos a valorizar o que é feito em silêncio, a reconhecer a força que habita nas mães que educam e sustentam mesmo sem reconhecimento. Que possamos, como Zilá, ser sementes de graça em meio ao caos. Dá-nos olhos para ver o invisível e força para semear em solo árido. Em nome de Jesus, amém.
Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.